Não falem, gente. Bom dia para o segundo ano. Coloca o nome e número de série lá no chat. Hoje vamos começar um tema novo. A gente veio falando sobre... Agi aí, eu falei? Agi. A gente veio falando sobre a questão som, né? Então, nós falamos sobre a onda, como que ela se propaga, como que o som propaga. E agora a gente vai falar sobre luz. E o mais difícil que eu falo desse tema do segundo ano é que vocês convivem com a situação, porém, vocês não conseguem ter aquela aferição de matemática, de poder ver como que o fenômeno acontece. Eu simplesmente convivo. E eu vou falar uma péssima notícia para vocês, gente. De todos os nossos sentidos, o mais mentiroso que existe é a visão, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, aquilo que vocês falam assim, imagina. Vocês estão conseguindo ver, não, né? Porque eu não coloquei para compartilhar. Ainda não. Ô, Edi, não esquece de fixar, hein? Fixar o quê? O slide, quando você for apresentar, lembra? Ai, agora eu não vou fixar mais nada, não. Agora fiquei com medo. Eu vou fazer como eu sempre fiz, Vitor. Eu Então sempre fiz assim. Eu acho que ali foi eu, na hora de mexer em alguma coisa, eu acabei fixando a minha imagem. Mas, Jesus do céu, tenho até medo agora. Agora eu faço sempre o que eu vou lá, compartilho, vou pro PPT. Não mexo mais em nada. Mas obrigada, Vitor, por avisar. Vamos lá, galerinha. Sim. Os slides estão lindíssimos. Cadê o Nanis? Meninos, vão atrás do Nanis. Cadê meu leãozinho branco? Ele tá dormindo. Não, acorda ele. Manda ele vir pra aula. Vamos lá, galera. Inácio Monteiro. Coab Inácio Monteiro 3. Com fé em Deus, Senhor Jesus Cristo. Ano que vem estaremos todos em sala de aula. Terceirão top, porque vocês vão ser um terceirão top. Luz. Esse é o tema de hoje, tá? Luz, características físicas e fonte. Formação de imagem, propagação, reflexão e refração da luz. A formação das imagens, a gente vai trabalhar aos poucos, tá? Em relação também à propagação, reflexão e refração da luz, também será trabalhado aos poucos. Não dá para me vir aqui e fazer assim, toma aqui a informação, sem que vocês entendam como que esse fenômeno acontece, tá? A habilidade, identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam e reproduzem imagem no cotidiano. Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão, refração. Associar as características de obtenção da imagem, propriedades físicas da luz para explicar, deixa eu me tirar daqui, para explicar... Tirei para eu poder ver a tela. Reproduzir, variar, controlar a qualidade das imagens produzidas. Quando a gente fala de luz no dia a dia, a gente só consegue... A verdade é o seguinte, a luz a gente só consegue perceber ela porque todos nós aqui na Terra, a gente recebe essa luz solar. Essa luz solar, ela é branca, ela vem em raios. Rianzinha, você é o Rian do segundo B? Se você conseguir me ligar o microfone... Ah, não tem. Manda no chat. Ela vem em raios, né? Então, ela vem em feixes. Ela vem numa incidência, como a gente está em relação ao Sol. Nós estamos virados para o Sol, então depende muito de como a Terra está girando. Então, esses raios solares, eles têm uma incidência de luz diferente. Por isso que a gente vê o nascer do sol de uma cor, quando ele está a pino, né, a meio-dia e vai até o finalzinho do dia, nós vemos de uma cor, toda essa questão do céu. O céu é azulzinho, ele é azul. Oi. E a imagem que a senhora mandou lá de Tiradentes, do lado do sol. Né? É bem isso mesmo. Ele é azul. Tem o porquê que o céu é azul. Mais pra frente a gente vai ver o porquê. Não é? Esquece aquela teoria
de que quando a gente era criança, o céu é azul porque ele reflete a luz do mar. Não tem mar aqui em São Paulo, então como que ele está refletindo a luz do mar? Não é bem assim, ele tem o porquê, tá? E aí, quando vai fazendo o pôr do sol, ele vai mudando essa tonalidade, esse espectro ele vai mudando. E tudo isso a gente tem a mesma fonte de luz. Eu tô falando de luz externa, fonte de luz natural, que é o nosso Sol, tá? A luz é uma onda eletromagnética cuja frequência encontra-se num espectro visível para os seres humanos. O espectro visível para os seres humanos é extremamente pequeno. Nós não conseguimos ver o ultravioleta e o infravermelho. Esses espectros eletromagnéticos, eles estão lá. Esses espectros, vamos falar em luz, né? A gente vai falar em relação às ondas eletromagnéticas, a gente vai falar sobre luz. Essas luzes estão lá. Existe uma das teorias de que, para falar a verdade, o universo ele não é escuro, ele não é preto, ele tem sim um espectro de energia, só que a nossa capacidade de visão, eu, mulher, vocês, hominhos e menininhas e todo mundo, e nós, seres humanos, não conseguimos enxergar esses espectros, porque a gente tem uma limitação, uma questão biológica da gente estar conseguindo perceber essa luz, tá? Ela viaja, lógico, a luz viaja em 300 mil quilômetros por segundo. Lembra que a gente estava fazendo os cálculos? Por que é inviável um homem fazer viagem para outra galáxia? Porque para ele chegar na outra galáxia é como se eu acendesse aqui a lanterninha. Na hora que eu acendi a lanterninha, esse feixe de luz só vai chegar lá na outra galáxia a mais ou menos uns 9 mil anos-luz. Então, quer dizer, 9 mil anos-luz, lembrando que um ano-luz equivale a 1.500, se não me engano, quilômetros, um negócio assim. 1 trilhão e 900, 1 trilhão e 500. Depois eu vou aferir lá, mas ela tem um ano-luz, é muito extenso, né? Então, quer dizer, não seria viável para o homem sair da Terra, mesmo viajando na velocidade da luz. Tem uma teoria de que um cientista está se aproximando a essa velocidade, né? Para fazer viagens. Mas ele ainda não fez isso com matérias, ele conseguiu fazer isso com partículas, tá? Com a matéria em si, ele não fez ainda, ele fez com pequenas partículas. E, se não me engano, foi do que eles mais gostam de trabalhar, com a partícula de hidrogênio, tá? Com o átomo de hidrogênio. Se eu não estou enganada. Mas, mesmo assim, a luz. Primeira coisa... Oi? 9,46 trilhões de quilômetros. Obrigada, Vitão. É isso daí. Mandei lá no chat. Pesquisei aqui rapidão. Obrigadão, viu? Vocês podem alimentar o chat. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Rian, se você entrou, coloca nome, número e série lá no chat, que é onde tem... Como que eu faço mesmo, gente? Onde tem como se fosse um quadradinho. Mas eu sei que você tá aí, né, Rian? Então não esquenta a cabeça. Mas o certo é colocar nome, número e série lá no chat, para que eu não esqueça depois, na hora de fazer a chamada, tá? E aí, quando a gente fala da luz, a gente não pode esquecer da questão visão, né? E como que funciona isso? Lógico que mais para frente a gente vai entender muito melhor isso daí. Quando a gente fala da luz, não existe aqui na Terra, tipo assim, eu sou a luz dos seus olhos. Você não emite luz. A sua emissão de luz, para falar a verdade, é o espectro infravermelho, que é do calor, que é um dos espectros que nós não conseguimos captar. Então, quer dizer, você não vai brilhar para o outro. Não adianta tentar ser como que é do Crepúsculo, menino? Não é o Edward? É o Edward. Eu sou de você. É ele mesmo. Você não é. E ele também não brilha, ele reflete a luz, porque ele é cheio de purpurina. Então, essa questão do eu, Edileuza, eu não emito luz. A única forma de carga eletromagnética que eu emito é o infravermelho, que é o calor que emana do meu corpo. Mas o outro não consegue ver isso.
Por isso que eu digo que, de todos os sentidos, a visão é a que mais mente pra gente. Porque, assim, para pensar em relação a objetos, né? Às vezes você passou 10 vezes no mesmo lugar. 10 vezes você não viu aquele objeto. As 10 vezes. Um outro ser humano, por algum acaso, sei lá, porque chamou atenção, não é algo habitual para ele, ele consegue ver e fala assim, como que você não viu isso aqui? Mãe tem isso, né? Mãe tem uma visão maravilhosa. Você passa 10 vezes pela chave, aí você fala, mãe, cadê minha chave? Você passou 10 vezes, mas a mãe ela tem um olhar diferenciado, ela trabalha isso. Parece que eu falo isso porque eu faço isso. A mãe bate o olho no negócio e fala, tá ali. Como que você não viu? Porque, para falar a verdade para você, naquele exato momento, a sua visão, aquele objeto não era tão importante. Ele estava, sim, refletindo a luz do ambiente. Ele estava, assim, de certa forma, iluminado, mas você não conseguiu ver, porque para você, na sua capacidade cerebral, não era importante estar vendo aquele negócio. O seu foco estava em outra coisa. Então, quando a gente fala de objetos e fala da visão, fala da questão da luz, é o que mais engana a gente, essa questão de luz. Mas a luz em si, somente a luz, ela tem todas as suas nuances, todas as suas personalidades, suas características e conceitos, tá? A luz já foi estudada e interpretada diversas vezes. A primeira teoria que existiu em relação à luz é que o homem, ele emitia pequenos pacotes de energia. Olha só como que era essa concepção. Então, era assim, se eu não estou vendo, Regileuza, não estou vendo, quer dizer que aquele objeto não existe, né? Então, quer dizer, ele está ali, mas ele está apagado. Então, uma das primeiras concepções que existiu é que o homem emitia esses pequenos fragmentos de luz, né? Vou falar em fótons, mas não é, tá? Então, esses pequenos fragmentos de luz, aí ele batia no objeto e voltava para mim. Completamente errônea, porque se eu estiver com o olho fechado, esse objeto vai continuar emanando luz, porque ele está refletindo justamente a luz do ambiente. E ela tem as suas características, ela viaja, né? Ela pode ser geométrica e ondulatória. A luz se representada por retas, então quer dizer, quando eu vou falar da questão feixe de luz, como ela viaja, eu vou fazer o desenho geométrico. Quando eu vou falar da questão... que susto. Quando eu vou falar da questão de ondas, né, como que ela viaja, quando eu vou falar assim, tem o infravermelho e o ultravioleta, que eu esqueci até de mostrar para vocês, tá? Infravermelho, isso cai muito em vestibular, tá, gente? Infravermelho e ultravioleta. Presta atenção no comprimento de onda do infravermelho e no comprimento de onda do ultravioleta, que vai estar abaixo, né, pra falar a verdade. O infravermelho ele é maior que 700 e o ultravioleta ele é menor que 400. Então, a gente consegue ter uma visão em relação a esses espectros de onda numa frequência de 700 nanomilímetros, acho que é um negócio assim, nanômetros, e uma frequência até 400 nanômetros, tá? Nanômetros, lembrando que é extremamente pequeno, tá? Lembra da nanotecnologia. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão ondulatória, eu vou estar falando sobre a onda. Como que viaja esse espectro de luz? Por quê? As estrelas, lembra que eu já falei para vocês que a maioria das imagens que nós temos em relação às estrelas, elas são composições de vários elementos. Então, tipo assim, eu estou falando da galáxia Andrômeda, que está muito distante da gente. Então, para mim poder saber quais elementos que tem lá, eu vou fazer justamente esse espectro que é da onda do elemento, né? Então, um elemento, sei lá, o hidrogênio, ele tem um espectro de onda visível azul. Quando eu vou lá observar, então, aquela imagem onde está azul, ele tira a foto. Agora eu quero ver o espectro de carbono. Ele vai, vamos supor que o espectro de carbono seja vermelho. Ele vai sobrepor. E aí eu vou conseguir montar aquelas imagens maravilhosas que a NASA tem. Mas, para falar a verdade, a NASA, ela recebe só dados, né? As imagens que Hubble tira
são sobreposições também, são sobreposições da luz, né? A luz que foi emitida ali daquela galáxia. Lembrando também que os objetos só são visíveis no espaço ou se eles emitirem luz ou se eles refletirem luz. Como a Lua, ela não emite luz, ela não produz, não emite, ela não produz luz, né? Ela não é uma estrela. Ela reflete a luz do Sol. Então, quando a gente está fazendo a voltinha aqui, a Lua está próxima, né? A gente não consegue ver porque eles ligaram lá a NASA desligou, né? O Arthur tá aí? Vou contestar? A NASA desligou o projetor da Lua. Mas, na verdade, não é assim. Simplesmente a gente não consegue ver por causa da intensidade de luz que nós estamos recebendo do Sol. Tanto é que Mercúrio, a gente não consegue ver Mercúrio pelo Hubble. Por quê? A questão da luz solar vai fazer com que Hubble seja prejudicado. E a gente consegue perceber que existem os planetinhas também, porque eles refletem a luz solar. Assim como a gente fora da Terra, dependendo de onde nós estivermos, a gente vai ser uma estrela. Uma estrela porque a gente vai refletir a luz solar para aquele planetinha. E vai depender também de onde nós vamos estar em referência à luz solar e a esse planetinha. Se nós estivermos atrás, eles nunca vão conseguir enxergar a gente, porque a luz mais forte, a mais intensa, é justamente a luz solar. E a luz também ela não se comporta de um jeito... Não dá para mim pegar um raio, simplesmente um feixe de luz, e esperar que ele faça seu comportamento assim, horizontal. A gente faz a representação geométrica dela horizontal, porém, a luz, dependendo da massa do objeto, estou falando de espaço, ela sim, ela vai se degradar, ela vai dar uma distorcida. Então, nem todos os corpos que nós estamos vendo no espaço, ele está realmente lá. Dependendo de onde ele passe, ele dá uma leve curvatura. E aí os astrônomos eles conseguem fazer esse cálculo de onde mais ou menos ele está, justamente por causa dessa parte ondulatória. Tudo bem, gente? Tudo, professora. Tudo, né? Então, como que eu vou representar a luz? Ou geometricamente, ou ondulatoriamente. Ou vou fazer essa representação de como esse feixe de luz está sendo propagado, ou eu simplesmente vou fazer essa questão das ondas, né, eletromagnéticas, de como ele está sendo originado. E aí tem as divisões ópticas. Óptica física, estuda o fenômeno óptico, que existe na teoria sobre a natureza. Óptica geométrica, estuda fenômenos ópticos, em que apresenta o interesse de trajetória seguida pela luz. Na física, a gente trabalha as duas, tá? O fenômeno físico, porque a gente vai estar falando mais para frente sobre cores, como essas cores também são propagadas. E também vamos trabalhar a geométrica, porque quando a gente vai estar falando sobre uma fonte de luz específica, quando a gente estiver falando sobre vela, quando a gente estiver falando sobre refração, nós estaremos falando sobre essa questão da óptica geométrica, tá? Tá tão pequenininho. Nós temos duas fontes de luz, a primária e a secundária. Quando eu falo de fonte de luz, eu falo da onde está vindo, quem é que está gerando essa luz. Sabe aquela música, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? A lua não brilha, ela não gera luz, tá? Ela está refletindo a luz solar. Então, quando eu falo das primárias, eu falo das estrelas, eu falo das lâmpadas, eu falo da vela. Quer dizer, ela está emitindo luz, tá? E os outros corpos, ele está simplesmente refletindo. Então, ela é a secundária. Então, quando eu falo assim, mas os objetos da sua mesa, eles são fontes primárias ou secundárias? Os objetos da minha mesa, todos os corpos que estão em cima da minha mesa, eles são secundários. Por quê? Depende da incidência da luz. Se eu simplesmente, igual agora mesmo, tá com a minha janela aberta, eu tenho uma fonte de luz primária incidindo em cima da minha mesa, em cima dos objetos que estão ali. Eu estou conseguindo enxergar esses objetos porque eles estão refletindo fontes secundárias de luz. Então, quer dizer, eu só consigo observar eles porque eles estão lá refletindo essa luz para mim. Ok? Cri, cri, cri,
sempre. Nossa, gente, vocês estão aí? Eu saí da sala, eu tô ficando louca. Não, professora, tá todo mundo aqui. Ah, Tá tá. todo mundo aqui. Gente, Ó, por que meu áudio não tá tentando, funcionando, não? tava tentando lembrar o nome do negócio que os terraplanistas falam. É o domo. É por causa do domo que não dá pra Não, enxergar. nem fala. Tudo é projetor, né? Mas vamos voltar para cá, né? Voltando. A luz, ela tem um meio de propagação, tá? Meio de transporte. É um meio óptico que permite a propagação da luz, ou seja, o observador vê o objeto com nitidez através do meio. Então, a gente tem o translúcido. Qual que seria o translúcido? Os vidros. Então, quer dizer, ali eu consigo perceber o que está atrás do vidro, para falar a verdade. A questão do vidro, ele é um material que é feito de sílica, calcário e os outros elementos. Porém, na hora que eles vão montar esse objeto, que é opaco, lembrando que a sílica, ela é branquinha, mas ela não é transparente, ela é branca e opaca. O calcário também é branco, a percepção dele também é branco e opaco. Eles sobreaquecem, modifica a estrutura celular dele e a estrutura das partículas, faz com que esse vidro, faz com que os átomos deles sejam arranjados de uma forma que eu consiga ver através, né? Então, quando eu falo do translúcido, é um material que eu consiga observar através dele, tá? O óculos, ele ajuda bastante. Os conceitos básicos. Professora, Oi. Fizeram pergunta no chat. O Kaique perguntou se a ilusão de ótica é física ou biológica e se ela engana por conta da forma que a luz vem até o olho ou por conta da maneira que o cérebro traduz. Eu vou explicar isso lá no finalzinho da aula. Sabia? Gente, vocês têm que perceber que toda vez que eu preparo aula, eu preparo justamente pensando nas perguntas. E é o que eu vou fazer com vocês no finalzinho, tá? Vocês vão entender como que funciona a ilusão de ótica, tá? Segura aí, Kaique, não deixa o seu celular descarregar, não. Coloca para carregar. Tem que entender isso aí, né, professora? Oi? Primeiro tem que entender os conceitos básicos. Sim, como que nós somos enganados, né? Para quem já entrou numa floresta e uma mata mais fechada, onde as árvores deixam somente uns fragmentozinhos, vocês já perceberam isso aqui, ó? Ou se não, quando a janela da casa da gente está tudo apagado, a gente deixa só uma fresta. A gente consegue perceber que existem raios de luz. Esses raios de luz, eles têm um comportamento para cada fonte de emissão de luz, ele tem um comportamento diferente. No caso do Sol, ele viaja desse jeito aqui mesmo, tá, gente? Ele viaja em paralelo. Esses raios de luz, eles viajam desse jeito. Cadê? Então, ele vai fazer esse desenhozinho aqui. Esse desenho aqui é aquela coisa que eu falei para vocês, que é a representação geométrica da luz, né? Lembrando que quando essa luz chega aqui, ela é refletida para o infeliz que está vendo. Então, quer dizer, ela vai continuar viajando. Professora, E aí a gente tem... Oi. A sombra, então, é a mesma coisa, né? Entra nessa questão, né? Sim, também. Tá? A sombra, para falar a verdade, é como se eu fizesse o seguinte. Quando a gente fala da questão de espectro, o corpo da gente, por ser composto por átomos, uma parte desses espectros a gente absorve e reflete, né? Reflete com uma pequena densidade, com uma intensidade. O que o meu corpo, de certa forma, ele não absorve, ele vai passar nas laterais, né? Então, a sombra é a ausência, para falar a verdade, daquele... É como se eu estivesse bloqueando aquele feixe, aquele raio de luz, tá? Então, esse raio de luz, ele simplesmente vai parar num obstáculo qualquer e vai voltar. Então, daqui para cá é como se não tivesse essa luz. Só que a sombra, ela não é totalmente escura. Porque, para falar a verdade, a luz, ela está em todo o ambiente. Mesmo que ela viaje em raios, a luz solar, ela está em todo o ambiente. Então, a gente consegue ver a luz branca
porque ela está inserida, assim como o ar, assim como o som, ela está inserida no ambiente. Porém, onde não há tanta luz, há justamente a ausência dela. E qual que seria a ausência? A sombra. Um grande sombrão, né? Assim, é quando você apaga a luz e deixa aquele breu, Oi, que é a Gui, ausência total de luz. Oi. mas a luz pode se propagar no vácuo, né? O som não. Sim, a luz, ela propaga no vácuo lindamente, ela viaja, porque ela é uma corrente eletromagnética, né? O som, para falar a verdade, ele é mecânico. A luz não é mecânica. A luz, ela é algo natural. Então, quer dizer, eu não preciso necessariamente fazer algo, sacudir. Basta eu ter uma fonte de energia. Tendo energia, dependendo da quantidade de energia que eu tiver ali, ela vai emitir luz, que são saltos atômicos, tá? Toda vez que o elétron salta e ele volta para o comportamento dele, o primeiro estágio dele em relação ao núcleo, ele emite um fóton toda vez que ele faz esse salto. E aí vai depender também de qual é a emissão de qual faixa, né, de frequência que ele vai estar fazendo isso. Então, pode ser que ele me emita o espectro verde, pode ser que ele emita o espectro azul, mas indiferente disso, eu não preciso de algo para fazer com que ele propague. Surgiu, teve energia, teve incidência de energia. A luz, ele viaja e vai viajando, tá? A limitação para a luz, ela existe, mas é muito dependendo do corpo, muito distante. Lógico que corpos menores emitem uma certa quantidade de luz. Corpos maiores, uma lâmpada, ela propaga no seu ambiente. Depois ela vai perdendo um pouquinho, mas dependendo da como você vai incidir também essa luz, ela vai viajar durante um bom tempo. Tanto é que tá aqui, ó. A gente tem só um LEDzinho aqui na lanterna, e ele consegue viajar até onde ele encontra o obstáculo. Normalmente é uma nuvem baixa, né? Que a gente bate lá e ela volta pra gente, a gente consegue ver. Mas a gente não está lá em cima para ver se ela continua viajando. Nós não estamos lá em cima vendo. Então, quer dizer, esse feixe de luz aqui, ele pode ir muito mais distante. Lembrando que a luz, para falar a verdade, ela está aqui na lanterna. Então, pode ser que distante, dependendo de como eu veja, eu consiga ver esse pontinho aqui, que é esse rapazinho aqui. Porque a luz está lá, tá? É o que Tudo acontece bem? com algumas estrelas quando morrem, mas nós conseguimos enxergar ela 50 anos ainda. Bem mais, viu? Tem estrelas que já Não morreram há vai milhares de anos, dependendo da emissão de energia dela, elas já morreram milhares de anos e a gente está vendo ainda aquela estrela linda, brilhando, saculejando, e falando, nossa, que linda, tá saculejando para mim, tá nada, ela já morreu, você está vendo somente a emissão da energia, da luz, agora, mas ela já morreu, ó. Eu tô lembrando da senhora falando do pessoal batendo palma pro sol. Do pôr do sol. Do pôr do sol, Ai, que raiva. Tem cada coisa que a gente... É igual eu tô falando, aquela música maldita, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? A lua não brilha! Como a gente consegue achar bonita uma música dessa? A lua não brilha. Mas, enfim, vamos voltar pra cá. Jesus, ele tá Nossa, eu revoltado. fico imaginando, professora, se o seu namorado cantou essa música pra você e você deu uma dessa com ele. Nossa, eu ia ficar muito triste, mano, se fosse comigo. De verdade. A gente faz cara de ué, né? A gente faz, nossa, que linda. Vai falar a verdade por dentro, mano, que cara burro. Mas, continuando, o feixe de luz. Há um conjunto de raios luminosos, dá-se o nome de feixe de luz. Então, quer dizer, um conjunto de raios luminosos. Então, quando a gente fala de feixe de luz, ele se divide em convergente, divergente e cilíndrico paralelo. Pô, professora, de novo o nome difícil. Isso é o que está passando na cabeça do Soltinho agora. Mas agora a gente vai começar a entender o que são esses feixes de luz, tá? É um conjunto de raios de luz. Ponto. É um conjunto de raios de luz. Quando eu falo da convergente, eu estou falando disso aqui, ó. Ela vem de um ponto maior, focal, e ela vai afunilando. Aonde que eu vejo isso, Pro? Na lupa. A lupa pega os raios solares, transforma em feixes de luz, porque ela vai fazer isso aqui, vai deixar cônica,
E esse feixe de luz, lembrando que eu estou falando de raios solares. Raios solares, ele tem uma questão de energia muito grande. Então, quer dizer, vou pegar toda essa energia dos raios solares, vou direcionar, lembrando também que quando a gente fala de Sol, é explosão atômica, né? Explosão não, fissão atômica. Então, quer dizer, é uma energia muito grande. Esses fótons estão viajando de uma forma energética muito grande. Então, eu vou pegar, afunilar, deixar um feixe só. Isso é o convergente. E aí eu vou lá e queimo a formiguinha, porque eu não tenho o que fazer, né? E aqui eu coloquei, depois vocês deram uma lidinha, uma tirinha, tá? Pode ser que apareça numa prova? Pode. É uma forma de linguagem, a tirinha. E eu achei bem bacana, porque é Deus, na frente do sol, achando que estava mandando lá as estrelas para os 3 reis magos, né? E aí acabou queimando os 3 reis magos, porque ele é Deus. Aí aqui tem o cônico. Como que seria o cônico? Vem de uma fonte de luz qualquer, onde ela emite, então quer dizer, quando eu olho para a lâmpada, eu estou recebendo esses feixes de luz de forma cônica divergente, quer dizer, está vindo de lá para cá. E aí, o ponto focal dela vai ser aqui, onde vai ser emitida a luz, vai vir para cá, e aí eu vou conseguir enxergar esse... Ui, que susto! Gente, que raiva! Eu odeio esse negócio de microfone. Fala! Fala, gente, é que eu odeio. Fala. O processo inverso, professora? Oi? Tá falando se é o processo inverso? Deve ser. Não sei se ele falou. Sim, é o processo inverso. Daqui eu venho com a fonte de luz. Eu pego, deixo ela cônica, né? Então, quer dizer, eu não estou falando da minha fonte de luz, eu estou falando como que esse feixe vai viajar. Então, esse feixe de luz, ele vai viajar a partir de eu pegar daqui da minha fonte, absorver ela e filtrar ela, não deixar ela espalhada. Eu simplesmente vou afunilar, tá? E aqui, ao contrário, eu tenho pequeno feixe, uma feixe de luz não, eu tenho pequena propagação de luz, uma fonte de luz qualquer, uma vela, um LED, uma lâmpada, e aí ela está emitindo luz. Conforme ela emite luz, ela vai sair da fonte energética, da fonte de luz, para o ambiente, para o espaço, tá? Então, essa é a divergente, tá bom? Também tem uma tirinha ali, depois vocês dão uma lida. Aqui é o cilíndrico paralelo. Os raios de luz são paralelos entre si. Aonde que eu vejo isso? Para falar a verdade, eu usei ali o exemplo do laser, mas aí eu acho que o que mais se encaixa nesse ponto é o laser verde, que ele é bem maiorzinho, né? O feixe dele. Vocês conseguem perceber ele viajando, os raios, um paralelo ao outro, né? Quer dizer, ele fecha um conezinho de luz e consegue viajar pelo espaço. Mas os raios são um paralelo ao outro. Outra fonte também que vai ter esses feixes de luz é o holofote. Ele tem lá a lâmpada dele, ele é todo vedado lateralmente, então ele vai afunilar, porém ele não vai centralizar, ele vai fazer isso aqui e essa luz vai viajar conicamente até o objeto que ele quer. Tudo bem? Até aqui? Tudo. Esses Sim. termos estão tranquilos, né? Beleza. Aqui tem um exemplo, tá ruim, mas eu acho que quando vocês pegarem o PPT, dá uma olhada, sei lá, diminui a imagem, alguma coisa assim, mas eu acho que ficou bem legal para vocês entenderem isso. Aqui eu tenho uma fonte de luz primária. O que seria a fonte de luz primária? Quem emana a luz. Então, nesse caso aqui é a lamparina, aqui no caso é a lamparina. Ele está fazendo feixe divergente, tá? Tá saindo aqui para cá. Os objetos são fontes de luz secundárias, tá? Quer dizer, a lamparina está emitindo luz nos objetos que está refletindo para mim. Aqui tem uma lupinha fazendo com que essa luz da lamparina se torne feixes convergente. E aqui não dá para ver. Professora. Aqui, do Sol é a paralela, tá? Oi. Então, toda fonte primária produz um feixe divergente?
Não. Toda fonte primária? Sim, mas só que o Sol, ele é paralelo, né? E ele é uma fonte de energia primária. Os feixes dele viajam, todo mundo juntinho. Não tem alguém falando que vai assistir no YouTube, que raiva. Fontes de luz, né? Fontes primárias, fontes secundárias, que eu estou falando. O Sol é uma fonte de luz primária, assim como as lâmpadas, as estrelas, porque é ele que emite a luz. As fontes secundárias, é o que eu falei, são os objetos do qual a gente simplesmente vai lá e... Vai lá para o seu quarto. E ele reflete a luz para a gente. Aqui eu acho lindíssimo. Quem conseguiu fazer foi a Lorraine no ano passado, né, Lô? Conseguiu fazer um prisma e fazer essa divisão. Aqui vem a questão dos espectros, por que a gente consegue ver nessa ordem, tá? Ou por que a gente consegue perceber ele nessa ordem. Depois eu vou falar para vocês como que funciona isso na questão espectral. A propagação de luz. E aí a gente tem essa questão da emissão. A gente tem a termominiscência, quer dizer, eu preciso de uma fonte de energia térmica, ela vai aquecer. E aqui tem um termo que a gente usa na questão atômica que se chama o corpo escuro. Quando a gente chega a um certo ponto de aquecimento do carvão ou do ferro, ele vai mudando de cor, de espectro. E vai chegar a um certo ponto que esse espectro, a gente não vai conseguir enxergar, porque ele vai ficar entre o ultravioleta, é o ultravioleta, só que a gente não vai conseguir perceber esse corpo escuro. Dá para perceber isso também no Sol. Vocês já viram aquelas fotos da representação do Sol? Deixa eu ver se tem aqui. Não, tá aqui. Essa representação do Sol, ele tem alguns fragmentos aqui que a gente chama de corpo escuro. Não é que ele é escuro, é porque ali está emitindo um feixe de luz ultravioleta, que a nossa capacidade de captação, de percepção, não conseguimos perceber. Mas ele não é escuro, tá? Ok? Então, para ter uma fonte de luz, eu preciso, de certa forma, ter uma fonte térmica, aonde a energia, a luz. Isso daí, vocês têm que ter essa noção. Tem energia? Tem luz. Mas você falou que a gente não emite luz. Eu falei que a gente não emite espectro visível. Nós emitimos infravermelho, que é o calor. Então, quando eu tenho lá uma câmera infravermelha, eu consigo ver todo o corpinho vermelhinho, porque ele está emitindo calor. Ele tem energia, então ele está emitindo, sim, ondas de luz, só que são ondas de luz do qual eu, a olho nu, não vou perceber, tá? E tem a luminescência. Isso daqui são plânctons. São plânctons. Eles são plânctons. Eu sei que vocês vão me perguntar por que ele está brilhando, por isso que eu preparei aula para isso. E aí eles estão fazendo eles estão brilhando. O que é luminescência? São processos de emissão de luz motivado por algum tipo de excitação. Não a excitação térmica, é a luz que a gente fala que é a luz fria, tá? Ele não precisa estar quente, ele não precisa ter calor. Ele simplesmente faz as quebras, a questão química dele, e ele consegue fazer a luminescência, tá? Nesse processo de luminescência pode se destacar a fotoluminescência, emissão de luz após absorção de fótons. Ele faz o quê? Ele absorve fótons e emana de novo, sem necessariamente aquecer, tá? E aí a gente tem dois termos que eu sabia que ia aparecer, e por isso que eu coloquei aqui, que é o fluorescência. Isso aqui é o fluorescente. Como o nome mesmo diz, fluorescente, ele vem do material flúor, né? Floreto, acho que é floreto. Aqui, florita. Como que funciona a lâmpada fluorescente? Eu falo fosforescente, mas é fluorescente. Ela tem um monte desse pozinho lá dentro. Ela faz excitação dos átomos por corrente elétrica lá dentro. E aí, quando você faz excitação dos átomos lá dentro, você acaba aquecendo. Essa agitação faz com que esse pozinho emane luz. Ele vai irradiar a luz, tá?
Então, nesse processo, a luz acaba saindo branca por causa do pozinho que a gente coloca dentro da lâmpada. Onde eu vejo esse negócio de fluorescente? Nas placas de trânsito, por isso que ela tá lá, desligadona. Bateu o farol, ela brilha. Passou o farol, já era, ela escura de novo. Por quê? Ela vai absorver o que ela tem que absorver de fótons e vai emitir. Então, a gente também tem a lâmpada fluorescente, as faixas de uniforme, isso é fluorescente. Em compensação, a gente tem o fosforescente, que é um outro processo químico, tá? Cadê? Vem do fósforo, se eu não me engano. Eu tava lendo isso aqui porque eu vi a outra parte que eu achei o máximo. E depois vocês perguntam pro Marcão, tá? Então, esse daqui, qual que é a diferença dele? Ele absorve esses fótons, ele meio que acumula um certo tempo, eles fazem lá dentro as divisões atômicas, os saltos atômicos, tudo. Quando você apaga a luz, ele está nesse processo. Ele está fazendo isso, ele está, como é que eu posso dizer? Ele está brilhando. A gente só não percebe isso porque, como a luz ambiente é maior, então a gente não consegue perceber que ele já está fazendo esse processo de receber, captar esses fótons, acumular, fazer esses saltos, emanar a luz, e depois a gente só percebe quando a gente desliga a luz. Porque aí, o único corpo que está emitindo luz naquele momento, quando você está com tudo apagado, é o objeto fosforescente. E ele vai ficar por um tempo fazendo esses saltos. Isso pode ser dias, pode ser horas, pode ser minutos. Lembra da minha esfera, Vitão? Então, assim, esses materiais, ele tem essa capacidade. Se você não colocar ele para carregar, ele não vai emanar. Ele vai estar no salto energético dele lá, o elétron vai estar viajando, na sua situação de... Como é que posso dizer? Tranquilidade, né? Ele está tranquilo lá, tranquilão, viajando em volta do próton. Aí você acende a luz, ele capta esse fóton, de certa forma acaba fazendo com que essas partículas se acelerem, se vibrem, e ele vai ficar fazendo esse salto, até acabar um certo ponto. E isso eu tenho aonde, Pro? Oi. Ô, professora, Oi. eu tenho um cobertor do Ben 10, aí ele acende no escuro, ele fica brilhando no escuro. Aí lá no cobertor tem essa luz aí? Tem esse material que é o fósforo. Fosforescente, deixa eu ver. Mas é o fósforo que eu tinha lido. E também tem o tal de... Professora, Oi, é isso mesmo. naquelas pulseirinhas que... Isso também tem. Também? Também tem. E o legal de vocês entenderem isso é o fósforo e o outro é fluoreto. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Por que quando a minha tia, quando eu ganhava essas pulseiras, ela cortava, né, e jogava na parede, e ela não falava assim que não podia bater luz, porque senão ele desaparecia, e realmente desaparecia. Por quê? Não é que ele desaparece, lembra que eu falei? Ele tá fazendo o processo. Ele tá fazendo o processinho dele lá. Porém, a luz do ambiente, né, ele é maior do que a da pulseirinha. Vocês podem perceber, eu não sei como que esse negócio de quebrar tem a questão química também. Se talvez quando a luz solar, quando bate direto no produto, né, nesse elemento, se ele oxida e perde lá, faz as quebras muito aceleradas, ele para, estabiliza. Isso daí é uma questão química. Pode ser. Ou simplesmente você fala assim, mas parou de funcionar. Porque está no ambiente claro. Era isso, Lô? Quando estava no claro, ele não funcionava? Ou não? Quando, Sim, e acendia... aí ela falava... Sim, e quando isso mesmo, apagava a luz, funcionava de novo? Ou não? Não, ela não, tipo, não funcionava mais. Ficava, desaparecia. Jogava Então, na parede, ela não abre a tipo, porta. A tampa aqui, ó, lá Provavelmente ele fazia justamente isso que eu tô falando. Ele oxidava e perdia a sua capacidade energética, né, de fosforecer, tá? Mas isso deve ser um processo químico, mais químico do que físico, tá, gatinha? Tá bom. Bom. Tanto é que a galera fala que se colocar a pulseirinha dentro da geladeira, retarda o tempo dela de parar de funcionar, né? Você vai lá, quebrou, fica depois coloca na geladeira, deixa um tempo, tira, e depois parece que ela continua por um tempo bem maior. Nunca fiz, tá? Eu gosto também, se só quebrar, ver e depois eu descarto. É isso mesmo, tem fósforo, tá? Então o fósforo não é aquele fósforo que tem na nossa... em casa, mas o elemento fósforo, Oi, Di. ele tem essa capacidade. Oi.
Agora me mata a dúvida. Aquela galáxia que você me deu, tem esse fósforo? Tem. Tem esse pozinho, mas é um pozinho fosforescente. Não é só o fósforo em si, ele tem uma parte de fósforo e outras partes de outros componentes químicos que fazem essa reação e faz com que ele consiga ficar assim, brilhante por um tempo. Tá? Eu deixei ele perto da luz da sala, aí quando ficou a noite, eu coloquei aqui no quarto com a luz apagada. O negócio brilhou mais que tudo. Mas com o tempo ele vai perder essa capacidade, tá? E aí tem... Aí eu não sei como não fizeram essa pergunta, até olhar o chat, vai ver, deve estar lá, né? E eu não vi. Não tem essa pergunta. Não sei. Como que funciona o vagalume? Gente, eu fiquei impressionada, porque, para falar a verdade, eu não sabia. Sempre foi uma coisa que eu sempre quis saber. Perguntei pro Marcão, o Marcão me explicava, não entendi. E, resumindo, continuo sem entender, porque são termos químicos, biológicos e químicos. Mas eu achei extremamente interessante. Quando eu for falar sobre o vagalume, sobre a água-viva, eu não posso falar o termo fosforescência e nem fluorescente. Eu tenho que falar de bioluminescência. Olha que bonito esse nome. Deixa eu ver a hora, gente, preciso dar uma acelerada, tá? Esse fenômeno ocorre com uma reação química, e que em energia química é transformada em energia luminosa. Ele faz a quebra de proteínas e faz com que essa quebra de proteínas transforme isso em luz. Olha que bichinho interessante. E lógico que depois o Marcão vai explicar como que fica. E assim, ele não aquece, tá? Ele também é uma luz Como que fria. funciona, professora? Ele faz uma quebra de proteínas, né? Tem aqui todos os termos. Ele consome, tudo que ele... Essas questões, né? Mas o basicão, ele faz uma quebra de proteínas na hora que ele vai metabolizar. E aí ele consegue fazer essa luminescência sem a necessidade de aquecimento. Ele não aquece, ele consegue fazer essa quebra com os elementos certos, né? Tem até um nome aqui, a gente estava até brincando, da palavra denominada luciferase óxida. Aí a gente estava até falando sobre essa luciferina, que veio da palavra Lúcifer. E aí a gente associa Lúcifer ou a série ou o bicho ruim, né? Ainda fiquei brincando, né? Coisa do cão, né? E Lúcifer é o... Acho que o Marcão colocou até bonitinho para mim o nome. Ele fala que é o anjo da luz, né? E a gente consegue associar isso com outras coisas. Então é muito interessante. Quando a gente vai falar de luz, é tanta coisa, tanta coisa. Deixa eu ver aqui, Marcão. Ô, professora, mas então se a luz acende conforme eles vão quebrando as proteínas e tal, então a luz, ela é involuntária ou voluntária? Tipo, o bichinho acende quando ele quiser ou não? Quando ele, se eu não me engano, se for uma informação mentirosa minha, mas se eu não me engano, o vagalume, ele só consegue fazer isso quando ele está no período de acasalamento, tá? Luciferina, cadê? O portador da luz, em latim. Lúcifer, o portador da luz. Que bacana, cara. Mas isso daí, tem um professor muito bom de biologia, que eu acho ele top. Eu acho que é melhor vocês perguntar para ele. Ele já tá ficando careca de tanto explicar as coisas. Porque não tem como você fugir, né? Essa questão, eu só preciso saber do processo. É um processo químico, é um processo biológico. Todos os outros termos, os termos químicos, como que ele faz, isso daí é Marcão, que ele vai me ajudar muito nessa aula sobre ótica. Ele vai quebrar um galhão, eu vou trazer ele algumas vezes para cá para a gente poder explicar sobre como funciona também a questão da visão, tá? É meu filho, toda vez que eu dou aula ele faz isso. Aí tem aquela questão da luz negra. Branca, como que a luz pode ser negra? A luz negra é aquela que vocês vão para a baladinha, aí quando vocês dão um sorriso para mim, os dentes fazem, fica brilhante, né, branco. Tá com a camiseta branca, todo mundo vê você lá, ninguém consegue não te ver. Porque essa luz negra, ela é nada mais, nada menos do que os raios ultravioleta, né? Então, quando a gente faz isso, e aí ele consegue fazer o que o fosforescente faz. Ele consegue refletir o fósforo, sais de fósforo que tem nos objetos.
Então, quando eu tenho lá a luz negra, eu consigo, todo objeto que tem os sais de fósforo, eles vão refletir para mim. Por isso que a gente também, quando vai para uma balada, tem uma maquiagem específica para isso, né? Porque ele tem uma quantidade de pó de fósforo lá, de sais de fósforo, outros tipos de óxidos que ele simplesmente vai fazer com que ele reflita a luz, né? Ele não vai emanar a luz, ele vai refletir a luz, tá? Então, dá para fazer a luz negra em casa? Dá para fazer. Eu descobri que se você quiser fazer em casa, é nada mais nada menos que essa luz de LED que a gente tem. Essa daqui, cadê? Tem aqui? Não tem, acho que tem uma luz LED qualquer. LED não, ela é aquela fosforescente. Essa daqui, ó. Essa aqui. Aí você retira todo esse pozinho branco. Resumindo, tem que tirar o vidro, tá? Mas você consegue retirar todo esse pozinho branco e pintar com uma cor escura. Porque todas as outras cores são bloqueadas e somente vai sair justamente o ultravioleta. Ele vai conseguir ultrapassar esse bloqueio, vai ultrapassar essa cor escura, e aí ele vai fazer essa reflexão em todos os materiais que tem o fósforo. Ele vai fazer assim, ó, brilhar. E aí você vai ver o negócio refletindo como se estivesse brilhando, né? Como se ele estivesse emanando luz, mas ele só está refletindo justamente a luz ultravioleta. Tá? Bacana, gente. Dá para fazer? Dá? Tem o Manual do Mundo, tem o Iberê, ele ensina a fazer a luz negra no celular. Tá? Mas isso é perigoso para a pele? Se você ficar muito tempo exposto, Tanto é que, se eu não estou falando besteira, as câmeras antigamente que existiam, aqui no Brasil elas são proibidas, né? Mas fora do Brasil são outras, outra configuração, são outras diretrizes. E aí o que acontece é que lá fora você pode ter aquela câmera de bronzeamento, que é essa luz, tá? Que é essa luzinha ultravioleta. Então, por que aqui no Brasil não pode? Porque, lembrando que os raios ultravioletas, eles têm um comportamento, eles conseguem viajar abaixo da nossa derme e da nossa epiderme. Então, quer dizer, quando a pessoa está lá exposta há muito tempo na luz ultravioleta, que é a mesma coisa que a radiação solar, que a gente fala, ela vai queimar a primeira parte da pele, vai dourar, vai ficar do jeito que ela quer, porém, ele não vai parar ali. Ele tem essa questão de viajar muito maior, essa capacidade de viagem, né, em relação ao ambiente, muito maior. Então, ela vai conseguir passar essa primeira parte, vai para a segunda, e lá vai fazer a divisão celular. E aí vai dar o melasma, que vai dar o câncer, e aí, no Brasil, é proibido, tá? Então, tipo assim, posso ficar exposto uma vez ou outra aos raios ultravioleta, ser exposto todos os dias. Todos os dias você é exposto aos raios ultravioleta. Todos os dias, com a janela aberta, com a janela fechada, lá fora, quando você vai andar, todos os dias. Porém, existem momentos em que a incidência solar é maior, então esses raios ultravioletas são maiores. Se você, além desses raios ultravioletas que você recebe todos os dias, toda hora, você ir lá e se prender dentro de uma cápsulazinha e receber isso direto na sua pele, justamente para você dourar, lógico que vai fazer um mal absurdo para você, entendeu? Fora que, assim, para quem... Não sei se alguém aqui já teve aquela... Quando nasceu, tem os bebezinhos que ficam amarelinho, né? O pessoal fala que fica amarelinho. Que é uma falta de uma proteína. Se eu não me engano, é a vitamina D. E aí, para estimular, eles fazem o quê? Pega o bebezinho recém-nascido e coloca também numa incubadora com essa luz ultravioleta aí. Ele vai receber uma quantidade mínima por dia. Não vai ficar lá expostão, não vai queimar. Mas ele vai receber justamente esse tipo de raios para que ele consiga estimular as proteínas se não me engano, a vitamina D, para ele poder sair de lá sem as consequências, sem doenças que podem causar coisas bem piores, tá? E aí, para quem já assistiu o Sassai, que é o CSI, vocês sabem muito bem o que é isso aqui. Eles usam a luz infravermelha também, a luz ultravioleta. Não liga a TV. É meu filho. A luz ultravioleta
para poder ver aonde tem materiais biológicos. Então, quais são esses materiais biológicos? Sangue, saliva, sêmen. Então, nunca entre no motel e liguem a luz negra, porque senão você vai se surpreender. Então, ele faz o que? Ele joga, tem um produto também, que é o luminol, que são... É teimoso, né, Felipe? Aff, Maria. E aí ele tem uma reação química, e aí quando eles colocam a luz negra, ele vai fazer o quê? Vai refletir, tá? Então, a luz negra também não é só para baladinha, não é só para poder brincar, ela também tem as suas funcionalidades em outras áreas. Desliga a TV, Felipe, fazendo um favor. E aqui o espectro visível. Olha aqui, ó, a gente tem os raios gamas, nós temos o raio-x, ultravioleta, e aí o espectro visível, que está bem aqui, é muito curto, tá? Assim como o da audição também, a gente tem uma frequência audível, né? A luz também, a gente tem uma frequência, um certo limite de frequência que a gente consegue perceber. O infravermelho e as ondas de rádio, radar, TV, FM, Lógico que eles estão tudo aqui porque eles são raios eletromagnéticos, tá? Não vou para considerações finais, eu tenho outro PPT para vocês. É rapidinho, pode pá? Pode pá, pode pá. Pode pá. Tá. E aí veio o bonitão do Kaique lá no começo da aula, achando que eu não ia saber, perguntar sobre ilusão de ótica. Na ilusão de ótica, a visão humana é enganada, fazendo com que as pessoas enxerguem um objeto que não está presente. Então, a ilusão de ótica, a gente fala, é o belo para quem vê, é isso. Toda vez que a gente fala da questão luz, a gente não consegue desassociar da questão visão. Então, quando eu falo para você que eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo uma certa coisa. Eu, Edileuza, biologicamente, estou vendo alguma coisa. Fulano não está vendo, talvez está vendo de outro jeito. Quando eu falo que se por um acaso um ET chegar na Terra, ele não vai enxergar o matinho verde, pode ser que esse ET, quando chegar na Terra, enxergue o matinho tudo amarelo, azul, da cor que a sinapse cerebral dele consegue captar aquela informação. Então, quando a gente fala, Kaique, em relação à ilusão de ótica, são duas coisas, são dois fatores. Físico, que sim, tem relação com a luz, sobreposições de imagens, de luz, de cores, e cerebral, porque o nosso cérebro, ele precisa ser rápido. Ele precisa ser muito rápido para transmitir as informações para a gente. Então, quando eu faço algo, e eu preciso depois ligar o microfone, quando eu faço algo, o que o meu cérebro vai fazer? Isso aqui não é normal. Eu vou tentar moldar a situação de forma que para mim seja normal. Que para que eu consiga olhar aquilo e falar assim, não, pera lá, não é bem assim esse negócio, é assado. E não é, sabe? Às vezes é uma linha, e aí eu tô falando, não, essa não é uma linha não, é um círculo. Então, a ilusão de ótica, ela faz isso daí, ela engana o seu cérebro. Vamos começar, galerinha? Vou pedir para ligar o microfone. Para quem sentir mal, posso fazer nada. Ei, tá mexendo ou não tá mexendo? Nossa, tá mexendo. Tá mexendo. Oxe, ele vai, mas não vai. Tá mexendo. Ele vai, mas não vai. Depois vocês vão ver que isso não é vídeo, é uma imagem. É uma imagem, ele está estático, ele não tá mexendo, tá? Tô bugado aqui agora. Oxe, mas parece que ele só mexe o que eu olho. Olha, só pra onde eu olho. Lembra que eu Esse falei? daí é horrível. Não é não. Ai, deu muita agonia. Depois você vê, a mãe deixa você ver, tá? Também não é vídeo, é imagem. Quando for vídeo eu vou avisar. Esse vocês vão olhar para o centro, para o pontinho preto. Só olha para o pontinho preto e percebam o que está acontecendo em volta. Tá girando. Não tá, não. Eu não tô vendo girando, não. O meu não tá girando também, não. Olha para o centro. Ó, para ficar melhor, faz o seguinte, olha para o centro, vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás, cada hora. Não, um tá girando pro lado e o outro tá girando. Eita, agora eu vou ver. O meu não pego. tá mexendo, não. Eu não acho o centro porque meu celular tá trincado.
O meu tá mexendo. Porque é uma nação simples, né? Movimenta para frente e para trás. Posso para a próxima? É bem pouco isso daí, né, Di? Oi? Esse movimento é bem pouco, né? Sim, é bem Acho que vai de acordo com cada pessoa, né? Vai. E aí, como é que tá isso daí? Tá mexendo? Não tá mexendo? Parece que tá indo pro lugar certo, né? É, verdade. Tá ficando certinho? Sim, tá Ai, que brisa. tipo se alinhando. Nossa, que brisa. E é imagem, não é vídeo. Eita! E agora? Olha a onda. Tá mexendo É uma onda. Não Parece é que tá se onda. mexendo mesmo. Tá Se mexendo. olhar da tá esquerda se pra mexendo. direita é uma onda. Depois eu vou mandar os PPTs para vocês, vocês vão ver que não está mexendo. É Tá se imagem. juntando esses daí. E aí, quem é que tá aí? Quem é Michael o Jackson. personagem? Michael Jackson. Nossa, Michael Jackson. Da hora. E aí? Essa escultura. Oxi. Chama escultura. 3D, 3D. Mas isso aí, o que ó, que é uma isso? ilusão. É um mundo. Porém, você mudar um pouquinho a visão, ele é assim, essa praça. A terra plana aí, ó. A terra plana. Tá vendo? A praça é NASA assim. A NASA tirou a foto diferente. Por isso que a Terra é redonda na foto. Né? É, então, Esse é eles usam vídeo. ilusão de ótica. Ah, eu já vi. O Tem isso lá no formato catavento. da sala, ela remete como se, por um acaso, um fosse maior que o outro. E também a sobreposição deles em referente à câmera, tá? Nossa, gente, que doideira. Vocês, só dá para ver esse efeito se for no celular. Vocês vão gravar ele para cá e vão virar para cá, e aí vocês vão ter essa percepção, tá? Eu vou mandar para vocês um modelinho. Tem que montar certinho, do jeito que tá aí. E aí a gente não pode deixar Azul. de falar. Calma! Sobre esse vestido polêmico. Afinal, que cor que é esse vestido? Azul e preto. Branco e dourado. Branco e dourado. Branco e Azul e dourado. preto. Da onde vocês estão vendo branco e dourado? Vocês estão Não tem usando branco aí, droga? não. mano? É Isso branco aí e é azul dourado. e preto. É um azul e um Dourado. roxo. Preto. Branco e dourado. O meu filho tá vendo azul e preto. Eu também, É azul e preto, é azul e preto. Eu Eu tô tô vendo vendo branco e dourado, de verdade. azul bebê e dourado. É isso aí. Eu também, azul, Tô bebê e vendo isso aí dourado. também. Mas Ah, é qual é a azul. real cor disso daí? Eu vi que é azul e preto. Ah, tá. Eu tô vendo Passo branco, bem. branco e dourado. Eu tô vendo branco e dourado. Tô vendo errado. E esse tênis? A polêmica também. Ah, que é, depois esse surgiu. daí. Azul e É cinza. azul e Azul e cinza. cinza. Não É é. verde Isso água. aí é e piano, Rosa e branco. piano, Uma Rosa vez e eu branco. consegui ver de outra piano cor. e cinza. Oi? Piano Piano e e cinza. Piano e cinza. É, ciano e cinza. Rosa e não branco. Não, Não, é verde água, né? Que? Rosa? É ciano, É ciano, rosa. ciano. Ciano. A cor É real dele é rosa rosa? e verde. Se eu não me engano. Depois eu mando pra vocês a imagem. É rosa Depois- e verde. Depois Você eu vi rosa. Tá bom, É o mas verde por que bebê. fica vendo cor diferente? Qual que é o nexo? Justamente porque é uma ilusão de ótica. Então, para cada um, lembra que eu falei? O cérebro da gente, ele tenta fazer com que seja o mais aproximado, que seja confortável para mim. E essa sou eu. Então, é o que é mais confortável para que eu consiga ver. Então, meu vestido, eu bati o olho, via tal cor. Se o outro falar assim, não, é azul e preto. Se eu mostrar para vocês o vestido real, quando vocês forem bater o olho de novo na mesma imagem, vocês vão falar, meu, mas cadê o azul e dourado que eu tava vendo? Entenderam? Ah, para, isso é possível, mano? É Photoshop. Então, assim, o nosso cérebro, ele tenta nos enganar a todo momento. É A assim que luz, manipula. ela é única. A luz, ela viaja. Se os espectros da luz são aquilo, a nossa percepção de humano é, para os outros animais, para outros eventos, para outras situações, já não é mais válido. Então, quando a gente fala da questão... Agora pode ir lá, já. Depois desse vídeo, não. Quando a gente fala da questão luz, na física, a gente vai trabalhar a questão geométrica, a gente vai trabalhar as questões espectrais, a gente vai trabalhar sobre a questão de onda, frequência.
mas não tem como você fugir dessa questão visão, tá? Então, essa foi só uma introdução em relação à luz, é um dos temas mais legais que tem da física, tirando a astronomia, lógico. Mas é muito interessante, que vai depois levar vocês para uma outra parte, que é a parte de eletromagnético, a parte de ondas, a questão atômica, e entender por quê. Por que que eu, Edileuza, consigo enxergar desse jeito e fulano consegue enxergar desse jeito? Tem a questão também biológica e química, tá? Então, vamos lá, considerações finais. As atividades referentes a essa aula estarão disponíveis a partir do dia 13/10. As atividades de física para recuperação estão abertas, gente, até o dia 8. Por que até o dia 8? Porque depois eu tenho que aferir, fechar as notas de vocês e enviar para frente, tá? Atividades de física de terceiro bimestre estão abertas para realização até o dia 8/10. Ok? Ok. Eu vou parar de gravar. Todos colocaram o nome lá no chat. Quem não colocou, coloca. Pode falar, Patrick. Queria que você me explicasse a questão do holograma. Em volta O holograma é uma ilusão de ótica também. E a gente, eu tenho fé em Senhor Jesus Cristo, que nós iremos fazer na escola no presencial, tá? Mas se não for fazer no presencial esse ano, vai ser o primeiro laboratório que a gente vai fazer presencial o ano que vem, tá? No terceiro ano, já se preparem, não tem laboratório de física, acho que só tem de química, nem sei se também tem de química, mas não tem laboratório. Mas aí eu tiro uma aula minha para a gente poder fazer vários experimentos que a gente não conseguiu fazer agora para poder conseguir dar introdução ao conteúdo do terceiro ano, tá? Mas ele também é uma ilusão de ótica, é muito top de fazer, dá para fazer em casa o holograma. A Monga, o ano passado, que eu fiz com vocês, que eu fiz na eletiva, é isso, é uma ilusão de ótica. Então, quer dizer, você tem aquela questão de você ver a Luísa, porém a iluminação vai mudando aqui, vai aumentando aqui. A luz do macaquinho era refletida, o macaquinho ele não estava de frente com a Luísa, ele estava lateralmente, né? Então, quando acendeu a luz do macaquinho e apagou da Luísa, sobrepôs as duas imagens, e aí ele aparece que a Luísa se transformou no macaco. Lógico que foi um negócio feito, né, Kaique? Que falou que não estava que bosta. Mas, assim, foi uma coisa... Nossa, vou ter que pedir para editar. Eu disse que não me surpreendeu, não falou que ficou uma bosta. Por que não surpreendeu? Só você que não surpreendeu. Chatão. É o cara que vai fazer textão no Facebook falando, né? Todo mundo tem avatar. É o militante, é o militante. Eu não, Militando. Que bonitinho, quem tá mexendo meu saco eram os outros. Eu sou uma modinha, eu quero que me respeite. Gente, tá gravando ainda, então eu tenho que me controlar nas brincadeiras. É só editar, professor. Finaliza aí pra gente xingar ele. Olha, eu não gostei porque é assim que a NASA manipula a sociedade.